mudar de assunto, falar de coisa boa, mas na minha alma ecoa agora um grito. Eu acredito que você vai gritar junto. A gente é saco de pancada há muito tempo e aceita. Porrada da esquerda, porrada da direita. É tudo flagrante, novas e velhas notícias. Mentiras verdadeiras, verdades fictícias. Polícia prende o bandido, bandido volta pra pista. Bandido mata o polícia, polícia mata o surfista. O sangue foi do Ricardo, podia ser do... Olá pessoal, estamos falando diretamente aqui do estúdio do portal Papo Reto Oficial e hoje com o quadro Papo Reto com o Legislativo. Temos a honra de recebermos o vereador Léo Márcio, líder de governo na Câmara. Seja muito bem-vindo, o microfone está aberto. Faça as suas considerações iniciais. Primeiro, obrigado pelo convite. Nós já tínhamos recebido anteriormente e hoje deu certo a gente estar marcando esse dia, estar marcando esse horário, para que nós pudéssemos realmente estar batendo esse papo, pudéssemos estar conversando. E a honra, a alegria é toda minha de poder mais uma vez estar aqui explanando um pouquinho do nosso trabalho, daquilo que a sociedade espera da gente e daquilo que nós já fizemos e que certamente ainda iremos fazer. Bom, Léo Márcio, eu tenho acompanhado as últimas gestões que ocorreram tanto no Poder Executivo quanto Legislativo. Eu estou em Paraopeba já há 20 anos. E eu posso dizer, com conhecimento de causa, pela experiência que tenho, que essa, dos últimos 20 anos, das últimas 2 décadas, ao meu ver, a minha opinião, é de que é a melhor legislatura que nós temos. Eu sempre ouvi dizer que o eleitor tem o dedo podre para escolher candidato, não acerta. O eleitor vai muito pelo emotivo. Mas eu posso dizer que nessas eleições agora, o eleitor acertou. Fez as mudanças que precisavam, melhorou, porque a gente entendia que a Câmara estava perdendo aquela receptividade da sociedade, porque iam para ali e ficavam naquelas narrativas, naquelas guerras, naquelas discussões com decoro. E hoje a gente vê um nível muito bom, a unidade de vocês, o trabalho acontecendo, muitas indicações, e é isso que nós viemos falar hoje, né? Falar bem um pouco do teu trabalho, o que a sociedade pode esperar do mandato do vereador Léo Márcio. Eu acredito que ainda seja muito precoce falar em relação à Câmara, da gente ter a melhor Câmara aí das últimas 2 décadas, mas o que eu posso dizer é que a Câmara hoje realmente avançou muito em relação aos vereadores que estão ali, em relação a conhecimento, por exemplo. Tá? Se a gente verificar anos atrás e o que temos hoje, é certo que nós temos uma mescla muito boa, nós temos o maior número de mulheres, tá? Nós temos ali vereadores de todos os setores da sociedade. Então, isso certamente faz com que nós tenhamos uma maior representatividade. Em relação especificamente ao meu trabalho, eu posso dizer que continuará, tá? A gente vai continuar fazendo aquilo que nós já fizemos nos últimos 4 anos. Eu sou o vereador reeleito mais bem votado da história de Paraopebas. Nós tivemos quase 5.000 votos, fomos o segundo vereador no geral. E eu costumo dizer que o meu trabalho é muito na rua, nas ruas, na casa das pessoas. Eu gosto de fazer reuniões, eu gosto de fazer visitas, eu gosto desse bate-papo, eu gosto das questões sociais. A sociedade já vai poder esperar novamente algo que a gente já faz aí há 15 anos, por exemplo, o Dia das Crianças. Nos anos anteriores a gente tem feito isso frequentemente, não fizemos ano passado por ser um ano eleitoral, mas eu gosto de participar no Dia dos Pais, Dia da Mulher, Dia das Mães. A gente está realmente junto com a sociedade. Acima de tudo, eu estou recebendo em nosso gabinete, como nós recebemos todas as semanas, ontem recebemos dezenas de pessoas, na semana anterior foi do mesmo jeito. Então, o que eu posso dizer é que nós estaremos ainda mais presentes, tá? De norte a sul em Paraopebas, desde lá das Palmares 1 e 2 até o Cedere, por exemplo. É certo que nós estamos em todos os locais aí para que nós possamos ouvir a sociedade, ouvir a comunidade, ver as dificuldades, para que possamos estar levando o executivo transformar essas dificuldades, certo, em situações que possam atender da forma que a sociedade precisa e merece. Ok. Me desculpe a expressão, mas o que a gente vê para a cidade de Paraopebas, nessa troca de mandatos, é que nós temos uma viúva e carente de tudo. E o gestor atual, ele precisa ocupar os espaços e, de uma certa forma, trazer esse anseio da sociedade de melhorias. Então, eu vejo que a sociedade ela está impaciente. Por alguns anos, ela ficou como se passiva com tudo que estava acontecendo. A gente não via tantas cobranças, reclamações nesse nível. E agora, num pouco tempo de mandato do Executivo, querem que as coisas aconteçam. E eu entendo que o seu gabinete, junto com os demais pares, aconteça muito da sociedade ir ali reclamar, pedir, falar das suas necessidades. E é importante que a sociedade entenda qual é o papel do vereador, né? Que
não cabe a vocês resolver o problema imediato, na execução, mas sim acompanhar as políticas públicas, não é isso? Fazer com que isso aconteça de forma regular. Nós fizemos uma pesquisa na época das eleições, no ano passado, mais ou menos 6 meses atrás, e nós constatamos que a sociedade ela via 4 pontos como os mais difíceis na cidade. Ela reclamava muito sobre a traficabilidade, a questão dos buracos, as ruas buracadas. Ela reclamava muito sobre a questão da água, tá? A questão da saúde e a questão da educação. Foram os pilares ali das maiores dificuldades que a sociedade nos disse que estava acontecendo, o que mais atingia a sociedade. Quando o Aurélio ganhou a eleição, ele disse que nós teríamos aí algo recorde na história de Paraupebas, que seria com relação ao tapa-buraco. Hoje nós temos o tapa-buraco acontecendo por 6 equipes diuturnamente na cidade, certo? De ponta a ponta. Hoje a gente já pode ver o reflexo disso na cidade de Jardim, no Nova Carajás, no Complexo Altamira, no Liberdade, na Cidade Nova. É algo que a sociedade esperava muito que acontecesse. Mas é impossível o governo conseguir recuperar todas as vias de Paraupebas em apenas 3 meses. Mais do que isso, essa recuperação não está acontecendo somente na zona urbana, mas também já está acontecendo na zona rural. É um ponto-chave que o governo pegou como uma fraqueza da situação anterior e está colocando em prática. Hoje, alguns bairros da cidade já não precisam mais de carro-pipa. Tá? Eu posso falar de parte do Complexo Tropical, parte do Complexo Tropical Ipiranga, parte do Complexo HS10, que inclusive, nesse final de semana, no Jardim América, já não será mais preciso utilizar carro-pipa, porque estaremos abastecendo com água na torneira milhares de pessoas. Em relação à saúde, nós temos cirurgias hoje que antes só eram feitas fora de Paraupebas. Algumas já acontecem hoje aqui. Em relação à educação, várias escolas passaram por uma manutenção, várias escolas tiveram melhorias na questão estrutural. Então são pontos chaves que o governo está trabalhando para que realmente a sociedade possa se orgulhar do voto que deu. Mais que isso, saiu na última semana uma pesquisa onde 80% da sociedade aprova, tá, o início de governo do prefeito Aurélio Goiano. Então isso é um reflexo do trabalho. E esse trabalho não acontece somente do executivo. Isso é uma união, isso é uma parceria entre executivo e legislativo para que as coisas realmente deem certo. Nós temos, inclusive, imagens aí, nós vamos começar a exibir um vídeo e mostra justamente tudo isso que você está dizendo, né? O trabalho de um vereador que é líder de governo, acompanhando para que possa dar essa resposta para a sociedade, porque a unidade é fundamental para que o processo ocorra de forma igualitária e alcance a todos. E a gente vê que essa ansiedade de que eu resolvo o meu problema tira as pessoas um pouco dessa coletividade e leva para a individualidade. Mas eu acredito que vai chegar para todos os bairros, para todas as ruas, tanto água quanto pavimentação. E esse trabalho do vereador, parafraseando a antiga, um vereador que dizia que a sociedade, né, é a caixa de ressonância, né, o vereador, do que a sociedade anseia. Esse trabalho seu tem sido fundamental, né, nesse processo de que essa construção ocorra, de fato, que a sociedade... Eu tenho acompanhado que as sessões da Câmara começam a ter um número maior de participantes, o acompanhamento pelas redes sociais, e o que você falou agora, vamos assistir nesse momento. Daquilo que já está acontecendo na cidade. Nós temos aí equipamentos hoje de última geração, certo? Equipamentos que nós nunca tivemos na história de Paraupebas. O que acontecia muito? Nós tínhamos aqui um asfalto para a gente rapar. Nós temos vídeos aí, por exemplo, onde mostra os caras pavimentando, colocando um asfalto ali que fede, né? E hoje nós temos aí esse tipo de máquina que mostra a preocupação em fazer o PQD. Eu estive em uma dessas empresas para verificar realmente o que se tem de bom, o que é verdadeiro em relação a tudo que fala. Uma das empresas aí, já faltaram o Barcarena. Da Rainha cidade que eu para Belém, e lá eu tive que olhar a qualidade do serviço. Os caras hoje não precisam mais reasfaltar as mesmas vias que foram asfaltadas antes. Hoje, eles dão uma manutenção ou outra. Precisa de um trabalho de qualidade. Não adianta eu apenas recapar por recapar. Se não tiver um solo coeso, um solo que realmente aguente ali o peso dos veículos, um solo que realmente consiga corresponder à necessidade das vias, nós vamos ter que estar fazendo e refazendo esse serviço. Então, hoje, como eu falei no início, a cidade toda está sendo contemplada.
Vamos conseguir resolver isso de um dia para o outro? É claro que não. É muita coisa a ser feito, mas é importante destacarmos também que isso está sendo feito dia e noite. Ontem, por exemplo, o Aurélio estava meia-noite nas vias ali, acompanhando a situação desse asfalto, para que realmente as coisas deem certo. Então se mostra uma preocupação do executivo, se mostra uma preocupação do legislativo, para que a gente não venha fazer por fazer, mas a gente venha realmente corresponder aos anseios da sociedade. Perfeito. E esse trabalho que o senhor vem desenvolvendo não é de hoje. A gente sabe que você tem toda uma trajetória, uma história, e você, as suas conquistas, como pontuou há pouco, pela quantidade de votos, reflete justamente a sua imagem perante a sociedade. Mas dentro desse processo, o que te trouxe para dentro da política? Como é que o Leomácio abraça essa causa? Como é que o Leomácio se propõe a fazer esse trabalho que vem fazendo, né? Eu sei que você tem uma formação acadêmica na área de advocacia, você consegue conciliar essa atividade hoje ou você optou por deixá-la em segundo plano e hoje se integra totalmente à questão de trabalhar na sua legislatura? Eu tenho quase 20 anos de Parauapebas. Eu vim para Parauapebas como professor. Passei nos concursos e vim assumir esse concurso como professor efetivo. De lá para cá, muita coisa aconteceu. Eu já fui coordenador, certo? Já fui diretor de escola, já fui diretor de universidade. Eu tenho concurso também na questão do trânsito, sou agente de trânsito. Já fui diretor de administrativo do DMTT. Fui candidato a primeira vez lá em 2016. Tivemos 884 votos, tá? De 2016 a 2020 eu trabalhei muito, junto com toda uma equipe. Eu não faço nada sozinho. Se não fosse a equipe, nós jamais chegaríamos onde nós chegamos. Nós saímos de 884 votos para 2.264. Nós aumentamos 1.380 votos de uma eleição para outra. E era uma reclamação minha e também do grupo, da sociedade como um todo, que as pessoas só são vistas na época da eleição. Depois os políticos somem e só reaparecem novamente na época da eleição. Eu disse que nós faríamos um mandato diferente, tá? Eu tenho certeza que ninguém atendeu mais pessoas na Câmara no pleito passado do que a gente. Eu tenho certeza que ninguém visitou mais do que a gente. Eu tenho certeza que ninguém fez mais reuniões do que a gente. Eu tenho certeza que ninguém fez mais eventos sociais do que a gente. E como é que eu tenho essa certeza? Lá nas urnas. Nós saímos de 2.264 votos para 4.903 votos. Nós mais que dobramos novamente o número de votos. Isso é a sociedade dizendo que o nosso trabalho foi bem feito. Isso é a sociedade dizendo que gostou daquilo que viu a gente fazer. Às vezes o governo vê a gente como base, ou a sociedade vê a gente como base, e alguns acreditam que tudo que o governo fizer a gente vai baixar a cabeça e vai dizer que está certo. E não é assim que funciona. Eu tive o convite para ser líder de governo na gestão anterior, eu não aceitei porque eu não concordava com algumas coisas. E nesse momento, quando eu aceito ser líder de governo, ser um interlocutor entre a Câmara e o Executivo, é porque é um início e a gente acredita que tem tudo para dar certo. Então a gente hoje consegue fazer essa ponte entre os vereadores e entre o prefeito, para que lá na ponta realmente a gente tenha o retorno daquilo que se espera e daquilo que a sociedade merece. Então a gente pega ali as indicações dos vereadores, pega os requerimentos, pega as cobranças, senta com o secretário, senta com o outro, senta com o prefeito, senta com a chefe de gabinete, tudo tá, com o objetivo de realmente conseguir, certo, executar aquilo que os vereadores buscam e aquilo que a sociedade cobra de cada um de nós. Mas é importante ainda a gente dizer o seguinte, como você bem ressaltou, nós não executamos, nós cobramos, nós buscamos, tá? Nós propomos, mas nós não executamos. E às vezes a sociedade diz assim, mas o vereador não faz nada. O vereador cobra, o vereador busca, o vereador insiste. O vereador quando tem que bater, ele bate. Eu até brinquei na legislatura passada, no pleito passado, é que se o executivo fizesse aquilo que a gente cobra, nós teríamos uma Suíça brasileira. Porque nós temos recursos, tá? Apesar do recurso ter diminuído muito nos últimos dias aí, mas nós temos recursos, e a gente acredita que dá para a gente ter uma cidade melhor do que a gente tem. E a sociedade também acredita nisso. Até porque quando deu esse número de votos ao Aurélio, ele dizendo que queria que nós fizéssemos diferente, que nós tivéssemos uma situação diferente. Então, quando a gente está aqui hoje, a gente está realmente para isso, para levar para a sociedade esse diferente que ela espera e almeja. Muito me orgulha, porque eu tenho feito a cobertura das sessões da Câmara e tenho acompanhado o seu trabalho. O senhor tem o poder da oratória, se expressa muito bem, se posiciona muito bem, consegue ser aquele mediador, é fundamental para que a gente mantenha um equilíbrio entre os poderes.
e que a sociedade começa a ver no senhor um perfil do político. Na campanha para as últimas eleições, a gente criou um outro quadro que falava justamente sobre o eleitor independente, que eu dizia, o termo eleitor independente se refere especificamente ao eleitor indeciso, que pode decidir uma eleição. E o eleitor indeciso é porque ele não tende a votar pela emoção, ele tende a votar pela razão. Então, ele está observando todos dentro desse cenário e tentando combater aquela ideia de que na política tudo é igual, nada muda, né? E você tem conseguido mudar essa visão para a sociedade entender que existem pessoas com perfis, pessoas que podem fazer com que aquele anseio da sociedade ocorra, tanto nas políticas públicas, na segurança, na saúde. É importante a gente conseguir caminhar juntos. E é esse o papel da sociedade. Como é que a sociedade vê, de que maneira ela pode contribuir para o legislativo? Como é que ela pode atuar de forma também a fazer a sua parte? Como é que o senhor tem essa visão em relação à sociedade? Nós temos hoje algo muito latente, tá? Que não ocorria há tempos atrás, que são as redes sociais. Se a gente pegar aí a história há 20 anos atrás, a gente não sabia nada do que os políticos faziam. Eles chegavam na época da eleição, diziam pra gente que fazia uma coisa, que fazia outra, a gente não sabia se era verdade ou se era mentira. E hoje as redes sociais nos levam muito longe. Por exemplo, eu estive em uma cidade, na Ilha do Marajó, próximo a Macapá, Afuá. E aí eu chego lá, na última cidade do Pará, o cara diz assim, tu não é o Léo Márcio lá de Paraupebas, eu sou amigo do fulano de tal. Eu vi aquele projeto do óculos que tu fez lá, onde vocês conseguiram fazer consulta de mais de 20 mil crianças nas escolas públicas de Paraupebas. Tu foi lá o cara que conseguiu doar mais de 8 mil óculos junto com o executivo para as crianças. Então o trabalho hoje nosso vai muito longe. E a sociedade tem hoje o poder de ajudar a gente mandando mensagem nas redes sociais, por exemplo, dizendo onde está ruim, onde não está legal, o que pode melhorar. Ir ao nosso gabinete, que está aberto todos os dias, tá? Para estar levando suas sugestões, suas críticas, suas cobranças, porque a gente está lá também para isso. E quando você fala em relação à questão aí da oratória, a questão de ter esse contato, esse traquejo com o executivo e o legislativo, é muito importante que a gente também reforce a ideia, onde muitos se perdem nisso, é importante a gente ter oposição também. Sim. A oposição nos faz enxergar melhor. A oposição nos mostra onde está errado. Agora, eu estou falando da boa oposição, porque tem oposição por ser oposição. Exatamente. Eu vou entrar agora no mês de janeiro, não gosto do Aurélio, ele é feio e eu vou ser oposição. Mas ser oposição aqui, se nada começou. Aí eu vou ser oposição porque a gente está fazendo manutenção das escolas, mas não está do jeito que eu gostaria. Não está do jeito que você gostaria, mas o certo é deixar cair na cabeça das crianças, então. Está sendo feito o asfalto em Paraupebas, mas é uma empresa de fora. É porque a empresa que estava aqui não deu conta de fazer com a qualidade que a gente espera que faça. Mas a água, porque compraram... Presta atenção. A gente está aqui para servir a comunidade ou a gente está aqui para direcionar licitações para A, B ou C porque é seu amigo? Eu acredito que a gente está aqui para servir aqueles que mais precisam, porque esse é o nosso trabalho. Aqui é como se fosse uma pirâmide. A gente tem que começar a relação de baixo para cima. Porque se eu não tiver um piso aqui com aquelas pessoas mais pobres, mais necessitadas, atendendo da maneira devida, eu nunca vou chegar ao topo. Então a gente tem que ter uma ideia também que é muito cedo para dizer que está tudo errado. É muito cedo também para dizer que está tudo certo. Então é o tempo que vai dizer isso. E, cara, enquanto líder de governo, eu conversei com o executivo em relação a isso no dia que eu aceitei, e dizer para ele o seguinte: eu não vou ser um líder de governo onde tudo que vier daqui eu vou dizer que está certo, que está bom. Não. Antes de ser líder de governo, eu sou vereador. Antes de ser vereador, eu sou funcionário público. Antes de ser funcionário público, eu sou pai, eu sou filho, tá? Eu sou amigo. Então a gente tem que entender o seguinte: nem tudo que vier do executivo vai passar na Câmara e nem tudo que a oposição falar está certo. A gente tem que ser realmente esse mediador. E eu tenho uma facilidade muito grande, cara. O pessoal tá me falando um monte de besteira lá. Do jeito que eu tô falando contigo aqui, eu vou ficar do mesmo jeito. Calmo, tranquilo, sereno. Porque muitas vezes o que a pessoa tá dizendo ali para ti, ele não tá dizendo para a pessoa Léo Márcio. Ele tá dizendo pro líder de governo, tá dizendo pro vereador. Ele tá muitas vezes vomitando algo que tá internalizado nele. E isso, eu sempre brinco com isso, tem a história do caminhão de lixo. Não sei se você já ouviu falar? Não. Não. O caminhão de lixo é o seguinte:
Tinha um taxista, ele pegou uma pessoa no aeroporto. E quando ele pegou essa pessoa no aeroporto, ele passou por um outro carro e o cara fechou ele, né? Ele calmo, sereno, tranquilo, freou e aí foi embora. E o cara parou do lado dele, o cara que tinha fechado ele, dando o dedo pra ele, dando cutoco, chamando palavrão. E aí a pessoa olhou pra ele e ele começou a sorrir. Calmo, tranquilo, sereno. E a pessoa perguntou, o passageiro perguntou, o senhor não vai dizer nada? O senhor não vai falar nada? Olha o que esse cara está fazendo com o senhor. Aí ele disse, não, senhora, isso aqui é a lei do caminhão de lixo. Mas o que é isso? A pessoa está jogando todo o lixo que ela tem dentro dela para mim. Eu só vou pegar esse lixo se eu quiser. Então, muitas vezes, tem pessoas ali que chegam na Câmara pé da vida, porque algo não deu certo para ela. Aí eu vou pegar esse caminhão de lixo para mim? Não. Se alguém te der o veneno e você não tomar o veneno vai continuar com a pessoa que te deu. Perfeito. Então é assim que tem que funcionar. Eu estou ali para ser um mediador, para ser um cara da paz. É claro que, enquanto me tratar com respeito, eu vou tratar todo mundo com respeito. Sim. O respeito recebido é o respeito a ser dado. Tá? Se você me tratar com respeito, eu vou ser respeitoso com você. Se você me tratar com desrespeito, aí nós vamos ter que subir o tom também, porque é assim que tem que funcionar. Mas é como eu disse, a gente tem que ter realmente tranquilidade, porque nem tudo que a pessoa está vomitando é pra gente. Às vezes é algo que está dentro dela, e se ela não conseguir resolver dentro dela, não sou eu que vou resolver isso. Léo, Márcio, eu ouvi que você pegou aí 3 pontos que eu posso montar um pilar. Primeiramente, você falou da questão das redes sociais. Ela é aquele remédio, que tudo que faz bem em excesso te faz mal. A gente hoje ainda está sofrendo com isso, aconteceu muito mais na gestão passada, que são guerras de narrativas, né? Isso, inclusive, foi tema de um podcast nosso, onde a gente fala que um lado acusa, o outro se defende, mas nem quem acusa apresenta provas e nem quem se defende apresenta evidência do fato. É óbvio que, pela regra geral, quem acusa é que tem que provar, não é? Então, dentro desse processo, a gente ainda vê essas narrativas acontecendo, essas fake news, essa vontade de desestabilizar sem se dar conta que se essa pirâmide que você falou ruir, nós vamos sofrer. Então, é melhor se unir e torcer para que dê certo, porque todos nós somos munícipes, queremos e amamos essa cidade, queremos que dê certo. Se vai dar com o prefeito ou com o outro, não importa, mas que esse que tem agora o mandato possa exercer, porque foi a mesma coisa que eu falei na legislatura passada, quando me traziam narrativas contrárias. Eu dizia, vocês têm que respeitar as urnas. A eleição ela é um ato democrático. Então, eu tenho que respeitar a decisão da sociedade e na sua maioria. Então, ele tem um mandato e ele vai cumprir esse papel como executivo. Agora, deveriam ter, se não gostavam, se empenhado mais para mudar isso enquanto podiam. Esse é um processo. O outro ponto que você tocou é a questão do que eu sofri na pele, o que você falou, que é a educação. Teve um período antes da Covid, dentro da Covid, que eu era conselheiro do Conselho do Comepa. E eu era presidente da Câmara de Legislação e Normas e vi como era que era conduzida a educação. O Comepa nunca foi uma instituição, um órgão que legislasse como nós fizemos naquele período da Covid, porque eu deixei de fazer o que o executivo queria e sempre olhei para a sociedade. Então, esse processo do ensino híbrido, do EAD, fomos nós que construímos e eu vi que outros estados e municípios solicitando a nossa lei para fazer um COP e poder, porque estava muito recente essa legislação. E o que a gente percebe é que o Comepa sempre foi uma instituição, um órgão manipulado de acordo com os interesses, com as conveniências. E eu, até o momento, não vi nada em relação a isso. Eu espero que a nova secretária ela consiga trazer o conselho para dentro da secretaria, no sentido de ouvi-lo, de fazer ele participar e ser presente, porque na gestão passada não foi, e por isso chegou ao ponto que estava. É o segundo ponto que eu coloquei. E o terceiro ponto é justamente essa questão do que você falou de fazer oposição por fazer. Eu fico muito preocupado com isso, porque as pessoas hoje não se preocupam em estar na Câmara ou assistir a sessão pelas redes sociais, pelo canal do YouTube ou pela rádio Câmara, e se deixam levar pelos cortes e acabam tomando aquilo como uma verdade.
Eu vejo que é importante acompanhar o trabalho, como você pautou, aquilo que está errado, tentar melhorar, corrigir, mas que ninguém tem essa fórmula, né? A gente está aprendendo com os erros, a gente está tentando melhorar o processo. E uma das questões que eu acho que é essencial que você colocou é a qualificação do serviço local. De fato, eu vejo que o grande papel do legislativo hoje é moralizar esse segmento, no sentido de que as empresas locais possam concorrer à altura com as grandes empresas lá de fora, mas que elas entendam que elas precisam melhorar internamente para oferecer um serviço com mais qualidade, com um preço justo e que façam de acordo com o que se tem dentro da exigência, da especificação de uma licitação. Mas precisa moralizar, porque hoje o que a gente vê é que essa invasão de serviços de profissionais que não são qualificados para fazer, fez com que ocorresse no mercado uma prostituição de valores, de serviços, e isso fizesse com que empresas fechassem, tivessem seus empregados. E eu acredito que essas demandas têm chego para vocês, que é um grande desafio, como conciliar iniciativa privada, poder executivo e legislativo no consenso de que vamos criar uma fórmula, um critério de como trabalhar dentro desse segmento para que todos tenham o direito de participar com igualdade. Então, o seu trabalho, Léo Márcio, ele é fundamental, ele é essencial, junto com os seus colegas, claro, o que você passa hoje na Câmara, eu passei no Comepa. Vocês são 17 vereadores. O fato de você pensar diferente ou querer algo naquele momento, você não consegue se não tiver apoio dos seus colegas. E isso é uma negociação que vocês têm que fazer sempre com maestria, né? E eu te admiro muito o seu trabalho, a forma como você tem conduzido o seu trabalho, e eu posso te dizer que eu estou falando pela sociedade, ou pela parte boa da sociedade, que quer ver o trabalho, que quer ver a cidade dar certo, que quer ver as coisas acontecer e que está muito feliz com o que você vem fazendo na Câmara. Quero te agradecer, tá? Pelas palavras aí, deixar que a sociedade realmente avalie. Se a gente pegar há 2, 3 anos atrás, acho que não teve ninguém que fez a boa briga com o Aurélio Goiano lá na Câmara mais do que eu. Mas a boa briga era sempre no intuito da gente poder melhorar a cidade. Tinha coisas que ele falava e eu concordava, tinha coisas que ele falava e eu discordava. Às vezes a gente subiu mais o tom com o outro. E eu acredito, cara, que ali a gente está para discutir ideias e não pessoas. Quando a gente discute ideias, a gente tem maturidade para discutir ideias, as coisas tendem a realmente darem certo. Eu nunca discuti a pessoa. Nós temos perfis totalmente diferentes, Aurélio e eu. O Aurélio é mais enérgico, aquele negócio e tal. Eu tento ser mais sereno, mais tranquilo. Talvez seja por isso que a gente dê certo. Se eu fosse doidão igual ele, a gente ia pro murro todo dia. Mas como um é mais sereno, outro é mais tranquilo, quando um se exalta, o outro cala, ele também cala, ele também sabe que às vezes é preciso. E a gente busca oportunizar as pessoas da nossa cidade. Eu estive presente nessas empresas que estão fazendo aí o asfalto para olhar a quantidade da mão de obra local que estão sendo aproveitadas. Eu estive lá. 80%, 90% dos trabalhadores das empresas são locais. A minha vontade era que todos os empresários de Parauapebas pudessem pegar essas obras. Mas, felizmente ou infelizmente, nós não temos hoje tantas empresas capacitadas para alguns tipos de serviço aqui na cidade. Então, essas empresas também elas vão se capacitando, elas vão remodelando, elas vão se atualizando para que elas possam participar de situações como essa. Tá? A nossa ideia é sempre valorizar a mão de obra local, é sempre valorizar o empresário local, mas tem situações que algumas empresas ainda realmente não estão capacitadas para algum tipo de serviço. Então, nossa ideia é com que nós tenhamos a valorização aqui, mas nós não podemos esquecer também que antes de valorizarmos a mão de obra local, as empresas local, nós temos que ver se esse atendimento realmente vai corresponder àquilo que a gente espera. Não adianta a gente atender uma situação de uma empresa local e o serviço não ficar de acordo com aquilo que a sociedade espera. Tá? Eu venho de uma origem como funcionário público. Né? Eu passei no meu primeiro concurso, tinha 18 anos, cara, para professor, lá em Garrafão do Norte, uma cidade perto de Belém. De lá eu vim para cá. E algo que eu valorizo muito hoje também é a engrenagem do servidor público. Enquanto servidor público, eu não posso esquecer do meu povo.
enquanto servidor público, eu não posso esquecer daqueles caras que fazem a engrenagem girar. A gente sabe que alguns servidores públicos têm muito a melhorar. Melhorar no atendimento, na recepção, no bate-papo, porque quando a gente vê algum cara também atendendo da forma indevida, errônea, a gente também vai lá e puxa a orelha, a gente conversa com o secretário, conversa com o responsável, para que esse atendimento possa estar sendo feito da maneira correta. Mas tem uma pauta que eu defendi muito, que foi do funcionário público, para que o funcionário público realmente ele seja valorizado da forma que deve ser. Inclusive, eu acompanhei na última sessão, não essa que não ocorreu por questão de quórum, mas na anterior, onde foi feita uma indicação sua para rever essa questão do horário, das 8 para as 6 horas, por causa dos números que apresentavam. E eu vi que o Poder Executivo optou também por essa linha, né? Nós não sei se isso já é real, se já está acontecendo, se já voltou a ter o turno de 6 horas, ou se estão trabalhando para que isso ocorra. Eu não faço indicação por fazer. Eu faço todo um estudo, faço todo um apontamento junto com a equipe, junto com o gabinete, para a gente verificar o porquê de fazer isso ali. Por exemplo, se nós pegarmos fevereiro de 2024 e fevereiro de 2025, nós vamos ver que somente com Vale Transporte a Prefeitura gastou mais de 1 milhão de diferença do ano anterior para esse. Nós vamos ver que foi gasto mais com energia elétrica, com água, com material de expediente. E o pior de tudo isso é que a sociedade não está indo às secretarias à tarde. Tá? O que acontece? Grande parte dos funcionários ficam ociosos. E aí a gente tem um gasto tremendo. Para gente ter uma ideia, nós gastamos, comparando janeiro e fevereiro com o ano passado, tá? Não tenho os dados de março ainda, mas nós gastamos mais de 3,5 milhões de reais para deixar as secretarias abertas. E a sociedade não está indo, porque é algo ainda muito cultural nosso. As pessoas vão até às 14 horas ali, tá? E à tarde vão fazer as suas outras coisas, vão descansar, tá? Vão aproveitar outra parte da vida. Então, o governo também ele foi empático a essa situação dos servidores. Agora, nos 100 dias de governo, agora no mês de abril, a gente volta para essas 6 horas. E não é porque eu estou defendendo para que o funcionalismo público não trabalhe. Pelo contrário, tem que trabalhar. Porque quem está lá é para servir a sociedade. Mas também eu não posso deixar o cara lá só por deixar, tá? Sem que a sociedade realmente possa ter esse retorno e gastando mais. É algo que não traz não ali aquilo que a gente espera. Tá? Então, quando a gente propôs essa situação e fez essa indicação e o prefeito atendeu, a gente recebeu, em parte, algumas batidas da sociedade ali, mas é do cara que às vezes não estudou a indicação, o projeto, por que foi que eu fiz aquilo. Exato. Quando a gente faz aquilo, é justamente para que o dinheiro que ele paga de impostos não seja jogado no ralo. Porque tem uma secretaria aberta, para não ter ninguém atendendo, o pessoal solto lá, não serve de nada. Eu acrescento que o importante não é a quantidade, mas sim a qualidade do serviço que está sendo entregue. Se melhorar, mesmo que seja em curto prazo de tempo, é muito melhor do que você ter um tempo maior e a qualidade do serviço público não atender a quem vai buscar o serviço, né? Então, esses números têm falado muito e a sociedade começa a entender que é importante acompanhar esses dados, essas informações, e você está muito bem. E a gente gostaria um pouco de ouvir dentro da sua fala, quais são os projetos que você tem no momento dentro da Câmara, quais são as principais indicações, as suas bandeiras de luta, o que Cleomácio no momento está atuando dentro desse início de mandato. São uns 100 dias, né? Eu acredito que é isso. Tem alguns que nós já fizemos, outros que nós vamos fazer. Eu vou falar daqueles que nós já fizemos, porque se eu der a ideia aqui, amanhã ou depois um colega vai lá e apresenta a indicação, o projeto, aí não sai e pega a ideia. Mas, cara, tem algumas coisas interessantes que a gente já fez a indicação. Eu tenho muito sonho de nós termos restaurante popular em Paraupebas. Ótimo, tá? Perfeito. Cara, tem pessoas aí que trabalham, por exemplo, no funcionalismo público e, às vezes, na Rua do Comércio, é um cara que trabalha numa loja, às vezes ele tem que ir em casa almoçar, ou às vezes tem que levar a marmitinha dele. E é possível ser feito, só falta vontade política. Cara, Por exemplo, a gente tem várias cidades no Brasil, mas tem várias cidades que a gente consegue ter uma alimentação de qualidade, com suco, por R$2. Sim. De qualidade. Sim. Tá? É um restaurante popular. Nós temos a ideia da cozinha popular, Sim. que, diferente do restaurante popular, a cozinha popular ela é direcionada àquelas pessoas que, por exemplo, fazem parte ali dos programas sociais. São aquelas pessoas que são atendidas lá na SEMAS, são aquelas pessoas que recebem as bolsas das mais diversas, e que essas pessoas não precisariam pagar nem R$1 por isso. Elas estão inscritas naqueles programas sociais e teriam a oportunidade de comer de forma gratuita nas cozinhas populares.
A diferença do restaurante popular é que ele é aberto a todo mundo e por um pequeno valor. As cozinhas populares, que são para aquelas pessoas que têm ali, certo, sua inserção nos programas do governo e receberão de forma gratuita. Nós também somos muito lutadores da ideia de melhorar o transporte público da cidade. Perfeito. Nós já propomos no passado, propomos de novo agora, para que nós tenhamos um transporte público digno. Tá? E o Aurélio está conseguindo avançar muito em tão pouco tempo em relação a isso. Para você ter uma ideia, o nosso objetivo agora é termos ônibus de qualidade, Sim. certo? E de forma gratuita. Perfeito. É algo que a gente não imaginava, mas que com uma parceria com a Vale tem tudo para dar certo. Sim. E tem tudo para melhorar essa situação aí. Nós temos a ideia, por exemplo, por ser do trânsito, ser efetivo no trânsito, nós temos a CNH social. CNH social para todos aqueles que não conseguem pagar pela CNH. É comprovado que o maior número das pessoas que se envolvem em acidentes de trânsito são 2 fatores. Primeiro, a alcoolemia. Sim. Ninguém tem como segurar a boca do cara para ele não beber. Mas o outro é a questão das pessoas não terem realmente a ideia das leis de trânsito. Grande parte das pessoas que sofrem dos acidentes mais graves, eles não têm CNH. E muitos que gostariam de ter não têm condições financeiras para pagar. Perfeito. Então é possível para a Paraupebas também, assim como é o programa CNH Pai d'Égua do governo do estado, nós temos em Paraupebas a CNH de forma gratuita. Social. Perfeito, tá? perfeito. Nós temos a ideia, por exemplo, nós temos em Paraupebas a Escola Técnica Municipal, onde os meninos fazem o ensino médio semelhante ao FPA. Tá? E o menino faz o ensino médio ali e dali ele já sai do ensino médio com uma formação para ingressar no mercado de trabalho. O IFPA ele tem uma quantidade mínima de vagas. Então, quando a gente oportuniza isso pelo município, fica muito mais fácil de ingressar esses meninos também. Eu sou da pauta e nós lutamos muito para que nós tenhamos medicina em Paraupebas. Nós já conseguimos avançar junto ao MEC. Eu acredito muito que ainda nesse mandato nós teremos o curso de medicina em Paraupebas. Sim. Eu tenho uma pequena de 12 anos. Eu oro por isso, que é o amor da minha vida. E eu gostaria muito que ela não saísse daqui para estudar fora. E o que é mais importante em relação a isso? Nós podemos manter os nossos jovens aqui e atrair pessoas de fora. Perfeito. E pessoas que vêm de fora estudar, eles vão ter que morar, comer, utilizar transporte. Ou seja, vamos ter mais emprego e mais renda em Paraupebas também. Então, nós temos programa para o idoso, para a mulher, para o jovem, para a criança. Nós temos ideia para tudo. Perfeito. E eu tenho certeza que essas ideias tiradas do papel, nós vamos avançar muito nesses 4 anos. Bom, mais uma vez eu pontuei a sua fala e a gente tem aqui, na questão do restaurante, a gente poder aproveitar a agricultura local. Seria essencial, né? Deixa eu te falar uma coisa que nós conseguimos, já no pleito passado, nós conseguimos fazer com que o banco de alimentos funcionasse em Paraupebas. Nós vimos que aquele banco de alimentos foi criado em 2010, mas nunca funcionou. O que eu consegui? Fui a Brasília, conseguimos uma emenda federal de mais de 3 milhões de reais, certo? E esse banco de alimentos começou a funcionar. E como é que começou a funcionar? Nós passávamos a comprar, certo, do produtor rural, do pequeno produtor rural, ele ia lá, vendia para o executivo pagava, e esse alimento ali, ele era direcionado especialmente às ONGs, às pessoas carentes, aqueles que não conseguiam pagar, certo? Esse alimento era direcionado à educação, para fazer a merenda das crianças. Ou seja, valorizamos o pequeno produtor, certo? Através de recursos federais, e que a gente espera que esse governo possa valorizar ainda mais através de recursos municipais. Outra questão aí, a gente falando de trânsito, é importante lembrar que a União já tem como lei o ensino de trânsito no ensino médio, a educação do ensino de trânsito. E é fundamental ver se Paraupebas, que está sofrendo tantas mudanças na área de educação, como a questão militar, né, de algumas ações, a gente está vendo a polícia indo às escolas, fazendo palestra e tudo mais, que alguém se dedique a fazer a educação do trânsito, pelo menos no ensino médio, que já prepare esses jovens que já pegam em veículo, já utilizam ou vão precisar utilizar, já ter uma base, um conhecimento, como você colocou, é fundamental que a educação chegue para todos, para que a gente depois possa cobrar. E a questão da faculdade, eu concordo e abraço essa causa, eu coloco à disposição o nosso portal, o nosso trabalho com os nossos profissionais, para que isso de fato ocorra. A gente tem visto quantos filhos dessa terra têm tido que sair da cidade para estudar fora, e isso é um custo, não só pelas mensalidades, muitas das vezes, mas pela questão da moradia fora, da alimentação, do transporte, né? Então, ter aqui é garantir que a gente possa formar nossos filhos, pessoas da família, né, que têm esse sonho, e esses profissionais possam ficar na cidade e atender dentro
dessa área tão carente que nós temos, que é a saúde, e que precisa e carece de bons profissionais. Nós estamos agora com uma luta atual e a gente acredita que tem tudo para dar certo. Nós já temos a Unifesp em Marabá, e agora está sendo criada a Universidade Estadual também do Sul e Sudeste do Pará. Sim. Tá? Nós estamos lutando para que essa situação ela seja tida aqui em Parauapebas. Nós fizemos um levantamento, sentamos na última semana, nós mostramos que 55% dos municípios eles teriam Parauapebas como a cidade mais próxima para que essa reitoria funcionasse aqui. Nós mostramos que Parauapebas é o município que mais tem recursos para que possa ter ali uma parceria com a Universidade Estadual. Nós mostramos que Parauapebas consegue hoje ter a questão do transporte mais sólido possível para que as pessoas cheguem até aqui. Porque as pessoas poderiam chegar a Parauapebas de carro, de trem, de avião, tá? Então, nós já mostramos que Parauapebas tem todos os apontamentos necessários para receber a UEPA aqui. Já passou da hora, né? Não, e mais do que isso, nós temos mais habitantes hoje do que Marabá. Sim. Nós temos mais habitantes, mais recursos, é a cidade mais próxima das outras, nós temos aqui um transporte mais viável, e aí não tem justificativa do ter que colocar lá a reitoria lá em Marabá. Ei, já passou da hora de nós brigarmos por coisas maiores aqui em Parauapebas. Eu fiz um comparativo na semana passada com Redenção. Redenção tem em torno de 100 mil habitantes. Parauapebas tem 300. E aí, em Redenção, nós temos Justiça Federal, Polícia Rodoviária Federal, nós temos curso de medicina. Aí a gente fica parando para pensar, cara, mas por que lá com 100 mil habitantes tem tudo isso? E aqui a gente não chegou Mais até uma agora. vez, esbarra na vontade política. Cara, e eu acredito que a gente tem que lutar muito nesses 4 anos que estamos aqui, para que possamos trazer instituições como essa, porque já chega da gente ter, tudo que a gente for fazer tem que ir a Marabá. Tá? Pra você ter uma ideia, você tocou num ponto que eu vou acrescentar. Nós não temos aqui uma circuncisal, uma agência do Corém. Quem quer tirar sua carteira, quem quer fazer algum procedimento, tem que ir para Marabá. Isso é terrível. A gente não tem. A gente tem o CREA aqui, a gente tem o CFT, que é o Conselho Regional de Técnicos da Indústria. Quer dizer, já tem órgãos se estabelecendo a nível estadual, federal. E o Corém até hoje não tem trazido. Falta um trabalho de um deputado, falta o trabalho de um senador, falta um trabalho dessas pessoas que se propuseram a fazer pela sociedade, entender que essa região aqui de Curianópolis, Eldorado, Canaã dos Carajás é carente, é difícil uma pessoa que precisa trabalhar, se deslocar do seu trabalho, deixar o seu trabalho para ir em Marabá, e muitas vezes é agendado, nem consegue resolver o problema. Bom, o papo tá bom, tá legal, mas infelizmente nós temos que encerrar. Porém, nesse quadro que nós temos aqui como podcast, que é justamente o Papo Reto com o Legislativo, a gente tem um quadro que são 5 enquetes, 5 perguntas, e que você tem que responder olhando para a lente da verdade, se eu souber, sem eu respondo. pensar, tá bom? Me fala aí, uma saudade. Uma saudade do meu pai. Uma verdade. A humildade, ela abre todas as portas. Um sonho. Ser maior do que sou. Um defeito. A autocrítica, a crítica, a cobrança demasiada muitas vezes. E uma virtude. Ser aberto a ouvir e atender, especialmente os que mais precisam. Ok. De coração, eu te agradeço por ter aceito o nosso convite, por ter estado aqui. Espero te ver em outras oportunidades, que você venha aqui falar do seu trabalho, do que você tem feito pelo esse município e que continue nessa caminhada. Conte conosco desse portal que está sempre envolvido com as causas que, de fato, dizem respeito à sociedade. Eu lhe deixo à vontade agora para suas considerações finais. Muito obrigado. Eu que agradeço, quero agradecer mais uma vez, mas não poderia deixar nesse momento aqui de mandar um abraço a todo o nosso grupo. Cara, eu não canso de dizer isso. Nós temos hoje o melhor grupo político de Parauapebas. Não sou eu que digo, são as urnas. Porque assim, quando você não é vereador, você se candidata pela primeira vez, você nunca ganhou, você não tem rejeição. Tá? Tudo que tu diz normalmente vai ser verdade. Quando tu já chegou para te ter esse crescimento que nós tivemos, porque eu não cresço sozinho, eu só cresço porque esse grupo acredita em mim, porque esse grupo trabalha junto comigo, isso mostra que a gente está fazendo um bom trabalho. Dizer a todos vocês que vamos continuar fazendo esse bom trabalho junto com vocês, agradecer mais uma vez o empenho, a dedicação. Esse ano será um ano em que nós teremos muitas atividades, atendendo a população, atendendo a comunidade. Quero me colocar à disposição de toda a sociedade, enquanto líder de governo. A Câmara já sabe que pode contar comigo.
O executivo sabe que eu estou à disposição e tudo aquilo que eu puder fazer em qualquer dia, qualquer horário, eu estou aqui para fazer. Porque, acima de tudo, é para vocês que eu trabalho e são vocês que me pagam. Um grande abraço, que Deus abençoe. Nosso mandato está à disposição, nosso gabinete está à disposição. Contem conosco. Mas, eu disse isso ontem no atendimento às pessoas. Eu sei que nem todas as pessoas que chegam ao nosso gabinete vão ter o seu desejo realizado. Mas tudo que eu puder fazer, tudo que o nosso grupo puder fazer, tenho certeza que nós vamos atendê-los da melhor forma. Mais do que isso, eu não sou de mentir, cara. Se tu chegar lá com uma situação, eu souber que eu consigo atender, eu vou te dizer, ei, isso aqui eu consigo. Se eu souber que eu não consigo, eu sou muito verdadeiro. Ei, isso aqui eu não consigo. E se eu souber que eu consigo depois, eu vou dizer, isso aqui eu consigo tal dia. A sociedade está muito cansada do político mentiroso. Aquele cara que promete tudo para todo mundo e não cumpre nada com ninguém. Eu tenho sido diferente. Eu prefiro fazer do que prometer. E esses 4 anos faremos bem mais por cada um de vocês. Um grande abraço. Que Deus abençoe. É isso aí, pessoal. Vocês daí, nós daqui, num papo reto com o Legislativo. Até a nossa próxima edição. Um grande abraço a todos. Tenham um bom dia.